Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Porque o Evangelho eterno mostra contradições nas palavras de Paulo. É isso mesmo, porque o Evangelho eterno, quando você entende, quando você compreende que tudo já se cumpriu, quando você compreende que a escatologia foi consumada mesmo, tá? Não é como alguns que ficam por aí pregando que Jesus já voltou, tudo, mas continuam pregando a graça, favor imerecido. Quer dizer, tá penso, né? Tá manco esse evangelho que essas pessoas pregam aí. Mas tudo bem, deixa lá que pelo menos eles pregando a graça, eles estão tirando os religiosos das maldições das garras de Moisés. Pelo menos isso, né? Mas o evangelho eterno, ele deixa claro, né? Qual é o verdadeiro sentido da vida, como nós devemos agir, como nós devemos viver. O evangelho eterno deixa tudo claro, deixa claro. E eu vou ler para você que veja, Paulo, ele, para o entendimento de Paulo, se é que ele escreveu dessa forma, Paulo ele acreditava que existia Cristo e Deus, o Pai. Em várias passagens dele, ele falando que Cristo está à direita de Deus Pai. Mas eu vou te mostrar essa contradição que não. Que Cristo é o Alfa e o Ômega. Cristo é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Sem Ele nada teria sido feito. Leia comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. No texto da NVT. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vou repetir o tema desse vídeo. Porque o Evangelho eterno mostra contradições nas palavras de Paulo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Claro, claro. Porque ali, a morada de Deus, o templo de Deus, ainda não tinha se manifestado o templo espiritual. O templo que os judeus dedicavam a Deus era o terreno, era o que havia em Jerusalém. Por isso que aqui Paulo estava falando. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lado de honra à direita de Deus. Olha aqui. Então, se for por esse entendimento, tem 3 deuses. Aqui tem 2. Tem o Deus Pai, o Deus Cristo e o Deus Espírito Santo. Mas, se nós lermos Isaías 45, do versículo 5 em diante, só fala que só tem um Deus, só um Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça. Para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Então, será que Paulo nunca leu isso? Será que Paulo não tinha conhecido? Claro que Paulo tinha. Paulo foi fariseu. Paulo conhecia o Antigo Testamento. Paulo conhecia o livro, os escritos dos profetas. Paulo conhecia Isaías, os escritos de Isaías. Então, como que está escrito lá que Colossenses 3:1, Paulo estava falando que Deus, Cristo, estava à direita de Deus Pai. Mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Porém, vamos direto ao assunto, sem rodeio. Eu marquei, por isso que eu falei, Colossenses, capítulo 3, versículo 1, em diante. De repente eu vou fazer um vídeo pequeno a respeito só disso aqui. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Olha aqui. E aquele que estava sentado no trono disse. Então quem estava sentado no trono é a majestade, é o rei, é o principal, é o soberano. É ou não é? E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço nova todas as coisas. E em seguida disse, escreva isto, pois o que lhes digo é digno de confiança e verdadeiro. Versículo 6.
disse ainda, quem que disse aqui? Quem estava sentado no trono, quem era o Altíssimo Soberano. Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Então, nesses dois versículos, quem falou que estava fazendo nova todas as coisas era quem estava sentado no trono. E quem disse está terminado foi o Alfa e o Ômega, o mesmo que estava sentado no trono. Então, com base nesse capítulo 21, versículos 5 e 6, temos que Colossenses capítulo 3, versículo 1 é contraditório. Aqui está escrito, eu não vou falar que foi Paulo que falou, porque eu acho que Paulo conhecia os escritos de Isaías. Paulo, conhecendo os escritos de Isaías, ele não iria ser politeísta, ele não iria falar que além do Criador teria mais alguém. É assim que eu vejo esse simples versículo aqui. Então, voltando lá em Apocalipse 21, 6, se você ler a partir do versículo Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante. Então, vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. Versículo 2. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono. Veja aqui. Preste atenção nisso aqui. De onde saiu essa voz? Do púlpito? De uma caverna? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. No texto da NAA, então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Falando do mundo espiritual. Falando do templo espiritual em nosso espírito, que é espiritual. Falando do Deus que é espírito em nosso espírito, que é espiritual. No reino espiritual não tem choro, não tem tristeza, não tem nada. 5. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Na NAA, e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Então o que estava sentado no trono disse: vejam, o templo espiritual, o tabernáculo espiritual de Deus está com os seres humanos. O mesmo que estava no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E o mesmo que estava no trono disse: tudo está feito. Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Lendo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, 11, 17 e 18, veja quem é que voltou na ilha de Patmos, onde João estava, e passou as instruções do Apocalipse, que foi o juiz de Deus. Olha aqui. Deixa eu colocar aqui no texto da Almeida Corrigida Fiel, porque pelo menos aqui no 11 já fala que é o Alfa e o Ômega. Pronto, não precisa. Aqui, ó. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê se escreve no livro e envia 7 igrejas da Ásia. Então quem é que falou aqui com ele? Foi o Alfa e o Ômega. E lá no capítulo 21, quem era esse Alfa e Ômega? Quem estava sentado no trono. E quem estava sentado no trono era o Criador, Elohim, Cristo, o Alfa e o Ômega. E lá no versículo 17 e 18, continuando aqui no capítulo 1 de Apocalipse: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último.
E o que vivo fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Você entende? Como então que eu vou abraçar esse versículo de Colossenses 1? Eu, Cláudio Mendes, conhecendo o Evangelho eterno, Evangelho significa o reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido lá no ano 70, há quase 2000 anos atrás. O reino de Deus é Deus em nós, morada de Deus em nós. Em nós, quando eu falo no espírito, não nessa natureza podre, transgressora, é em nosso espírito, em nosso entendimento, em nossa consciência. É Ele que nos dá entendimento dos escritos dele. Então, eu vou abraçar isso aqui? Não. Olha aqui, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado num lugar de honra, à direita de Deus. Na NA, portanto, se já ressuscitastes... Não, a NA não, Almeida Corrija Bem. Pô aqui, ó, NA. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você conseguiu entender? O Evangelho Eterno nos mostra que Paulo, os escritos de Paulo, foi coisa do passado, foi coisa para o passado. O Evangelho Eterno nos esclarece que, naquela época, a oração era Pai Nosso que está nos céus. Mas, depois que nós entendemos o Evangelho Eterno, que é o reino de Deus estabelecido, Pai Nosso que está em nós, santificado é o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu templo, a tua moradia, a tua presença, a tua soberania, a tua grandeza. E já foi feito todas as coisas assim na terra como no céu. Então a contradição, mas o Evangelho Eterno nos mostra claramente que aquilo ficou para trás. E Paulo disse isso, provavelmente não disse, mas está escrito. Talvez, gente, quem manipulou isso aí foi os copistas, quem manipulou isso foi Constantino, quem manipulou os escritos foi os pais da igreja, não esquece disso. Isso há quase 1.700 anos, 1.800 anos atrás. Você entende? Então não é você pegar o literal e você ler, olha, tá vendo? Paulo, o homem de Deus, o ungido de Deus, o homem que foi escolhido. Não, Paulo tem razão. Então nós temos Deus, o Criador, e Pai, e o Filho. Porque assim, diversas religiões tratam esse assunto. Diversas religiões. Uns falam que Deus é Jeová, outros falam que Deus é Maomé, outros falam que Jesus é um profeta que veio. Você entende? Mas o Evangelho Eterno, você tendo conhecimento do Evangelho Eterno, graças a ele nos esclarece, ele tira o véu, ele tira essa ignorância da nossa mente e nós reverenciamos, nós adoramos, nós confessamos apenas um Senhor, um Criador, um Eterno, que é o Pai de todos os Espíritos. Assim é, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem para você, porque o Evangelho Eterno mostra as contradições nas palavras de Paulo. E vamos continuar buscando outros assuntos para estar tentando, né, ajudar aí a tirar essa confusão da cabeça das pessoas. A gente está aqui tentando fazer isso. Muita gente fala, nossa, o que você fala, você está colocando confusão na cabeça. Eu não vejo assim. Pelo contrário, eu vejo que a partir de um vídeo curto desse aqui, é um vídeo proveitoso, que você entende quem foi, quem é o Deus. É um só. Quem é o Senhor, quem é o Espírito, quem é Elohim. Será o nome que você quiser. Só há um, não existe dois. A religião, sim, a religião é politeísta, a religião acredita em vários deuses. A religião acredita que Jeová é um, que o Filho de Deus é outro, que o Espírito da Graça é outro, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, e assim por diante. Eles acreditam na Trindade, porque são politeístas, acreditam em vários deuses. Mas o Deus dos deuses, o Criador de todas as coisas, o único, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é só um. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos em frente. Vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe possa aí ajudar uma meia dúzia de pessoas, tá bom? Excelente término de sábado e até amanhã domingo, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.